Queridos, graças e paz, a paz do Senhor. E aí, tudo bem? Amém, irmãos? A gente saúda de várias maneiras, né? Tem para todo gosto, queridos. Eu quero louvar a Deus aqui. Eu sei que os irmãos, tem muitos irmãos que vão lá para a ZL ainda, de ônibus. Então a gente não vai demorar muito, não. Me ajuda aí, minha filha, minha esposa, ela sempre fica na frente quando eu já estou extrapolando, aí ela me olha com a cara feia. Queridos, que honra estar aqui conhecendo mais uma parte da igreja do Senhor que vai morar no céu. Que festa linda, vocês são loucos fazendo uma quarta-feira isso e juntar um povo lindo desse aqui para festejar. Irmãos, eu fui apresentado para vários presidentes de ministério. Eu fico com medo quando eu estou no meio de muitos presidentes, sempre sobra uma facada para alguém, irmãos. Está repreendido isso, em nome de Jesus. Quando a gente vai por aí, pastor, o senhor quer que a gente lhe apresente como presidente, não só pastor mesmo, tá bom, irmãos, tá bom? Tá bom demais, nós estamos aprendendo ainda a ser pastor. Queridos, eu fico feliz. Tem uma parte aqui, nós não divulgamos para ninguém. Essas mulheres aqui, elas são do Ministério de Dança das Mulheres lá, que conhece a Amanda, que a Amanda vai lá com ela de vez em quando, fazer uma dança lá com uma apresentação. E eu aproveitei e trouxe elas porque, irmãos, é muito bom, é ruim quando a gente sai para ministrar sozinho, irmão. Não tem que dar glória a Deus. Elas depois vão ganhar um x-salada cada um. Olha aí, ó. Só para dar glória a Deus e aleluia, irmão. É contigo, minha filha, tá? Glória a Deus. Recebeu as férias aí, está entrando de férias, glória a Deus. Queridos, que bênção estar aqui nessa casa tão linda. Vocês não sabiam que eu tinha um sonho, está sendo realizado hoje. O Carlos, a gente já se conhece há um tempo, né? Bastante tempo. Já trabalhamos aí em alguns encontros juntos. E quando eu soube, irmãos, que isso aqui era uma igreja, meu coração se encheu de alegria, porque a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. E vocês têm uma história muito parecida com a nossa, com a Colmeia, que lá também é um dos maiores centros de Umbanda do Amazonas, onde os políticos de Manaus se juntavam para festejar com a irmã Joana Galante. Eu já chamo ela de irmã, ela já morreu, mas eu creio que ela se converteu antes. Joana Galante era conhecidíssima no bairro do São Jorge, irmãos, ali no Morro da Coruja. Então nós estamos bem do ladinho do Morro da Coruja, amém? De vez em quando a coruja grita lá, irmão. Não, a coruja já morreu, já, em nome de Jesus. Queridos, me ajuda, meu filho, a pregar aí. Pode fazer um negocinho aí, tá? Para nós? Amém? Pode ser aí, pode ser a tua filha aqui no teclado também, irmãos. Noemi vai começar a aula de teclado, né, filha? Já se inscreveu, ela vai tocar teclado e eu vou tocar violão, né, papai? É a linda do papai, ela. Minha esposa, Ádila, amém? 24, 25 anos, né, filho? Nós estamos fazendo aí agora, em dezembro. Casados e bem casados para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Isso. Rapaz, vamos lá. Mateus, irmãos. Mateus capítulo 16. Vamos falar um pouco aqui sobre esse tema. E eu confesso que eu já fui tão ministrado aqui, irmãos, hoje, e eu creio que você também, amém? Deus já falou aqui de várias formas hoje, e a minha oração é que o Senhor gire uma chave dentro de você. Mas se nesse culto Deus liberar uma palavra que te pegue por dentro, já é o bastante. E a minha oração hoje aqui é que o Senhor te pegue por dentro mesmo. Sabe, irmãos, o culto maravilhoso
não é aquele que canta os louvores que nós gostamos, não. O culto maravilhoso é aquela palavra que nos pega por dentro, que acende uma luz, e nós começamos a olhar para dentro de nós, e nós começamos a nos enxergar por dentro, e ver que quão nós precisamos de Deus. Aquela mulher que tinha perdido, que perdeu as 10 dracmas, a primeira coisa que ela acendeu, irmãos, foi a luz. Aí ela começou a varrer, irmãos, porque quando acende a luz, a palavra é a luz. Irmãos, isso aqui não é uma janela para me olhar a vida dos outros, não. Isso aqui é um espelho para me enxergar nela. Porque muitos querem usar a Bíblia para vomitar na vida dos outros, enxergar o erro dos outros. Mas esquece que isso aqui é um espelho, irmãos. Aqui eu estou me vendo, aqui Deus está falando comigo, aqui o Senhor está me consertando. Aleluia. E eu creio nessa palavra, irmãos. Mateus capítulo 16. Quantos creem que o Senhor está aqui nesse lugar? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu pode me ouvir. Segura aí um pouquinho. Mateus capítulo 16, versículo 13 vai dizer, nós vamos correr um pouquinho aqui rapidinho. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, e outros, e um dos profetas. Disse-lhe Jesus, disse-lhe ele: e vós, e vocês, quem dizes ser eu? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vou ler mais um versículo aqui, irmãos, me perdoe. O 20 diz assim: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Irmãos, eu vou voltar aqui nesse versículo depois. 21 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, ele chamou Jesus para um lado assim, Pedro, e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são
dos homens. Amém, irmãos? Eu fiz questão, foi proposital ler até o final, porque eu quero percorrer aqui, compartilhar com vocês aqui um pouco essa palavra. Se não der para terminar, quem sabe no outro aniversário, né, irmãos, a gente termina no outro ano. Glória a Deus. Mas me chama muita atenção, queridos, como é que um homem como Pedro, como uma pessoa que tem uma revelação do céu, e 10 minutos depois é repreendido por Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para o seu irmão assim: me ajuda aí, meu irmão. Ajuda aí, irmão. Como é que pode, queridos, uma pessoa ter uma revelação tremenda do céu e logo depois ser repreendido por Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: não se distraia não, irmão. Diga, cutuca ela aí, dá uma chacoalhada. Se tiver com sono, dá um cafezinho que eu soube que tem ali, depois eu quero um pouquinho. Café, água e oração faz parte da minha missão, irmãos. Pensa no cara que gosta de café. Então como é que pode, queridos, um homem que tem uma revelação dessa? Glória a Deus! Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: revelação. Diga revelação. Não é para pregar. Diga revelação. É para viver. Amém? Você vai entender isso aqui. Por quê? Porque a revelação, ela gera identidade. Amém? Identidade gera autoridade. Amém? E a autoridade, ela gera serviço. Jesus pergunta: quem dizes eles que eu sou? Olha aqui para mim. Eu amo essa passagem. Jesus, ele chega com o discípulo, ele chama ali para uma reunião, para uma conversa, para um bate-papo, e ele fica perguntando: quem dizem eles que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus estava dizendo assim: os que estão lá fora, o que eles estão falando de mim? Os que estão lá fora, os lá de fora, qual é a conversa que vocês estão ouvindo a meu respeito? E os discípulos começam a falar. Aí Jesus chama eles para perto e diz assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus chama eles e diz assim: agora vem cá, eu não quero saber de quem está lá fora, eu quero saber dos que estão aqui dentro. Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Irmãos, eu não sei, não está escrito, isso aqui é coisa minha, mas eu tenho para mim que houve assim pelo menos 30 segundos de silêncio, cada um esperando quem vai responder. De repente ouve-se uma voz, Pedro, dizendo: eu sei quem é o Senhor. Aleluia, Deus. O Senhor é o Filho o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, nessa hora, Jesus disse assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pedro, que revelação do trono tu tiveste agora. Irmãos, deixa eu dar uma paradinha rapidinho aqui, porque os de dentro precisam ter a revelação. Muitas das vezes nós queremos que os de fora tenham revelação, enquanto a igreja que tem que andar na revelação de Deus. Tem muita gente preocupado com o que dizem lá fora. Eu já ouvi muita gente falar isso, irmãos. Eu não quero nem saber o que falam de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu não estou nem aí, ainda cantávamos ainda, não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí, eu quero, amém, isso é bom. Mas Jesus queria saber o que estavam falando dele lá fora. Aleluia. E depois ele chamou de dentro e disse: e vocês?
E agora? E vocês? O que vocês pensam de mim? O Senhor, Ele pergunta hoje de mim e de você que estamos aqui. O que vocês que estão aqui dentro estão pensando de mim? Ou melhor, o Senhor hoje pergunta para mim e para você aqui: quem sou eu para vocês? O que os de fora estão pensando? Jesus está dizendo aqui: eu já sei. O que os de fora estão pensando, estão falando, eu já sei. Mas eu quero saber, é vocês, os de dentro, o que vocês pensam? O que eu represento para vocês? Aí Pedro levanta com toda intrepidez. Meu irmão, sempre era Pedro. Pedro tinha os momentos dele, né, irmãos? Momento de espada, momento de truculência. Mas sempre era o cara que tinha coragem de, quando Jesus mandava ele vir sobre as águas, ele ia. Era esse cara, Pedro. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação, irmãos. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também, olha o que ele diz: pois também, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Opa, primeira revelação. E quem tem a revelação? Depois da revelação vem o quê? Diga comigo: identidade. Depois da revelação vem a identidade, irmãos. Depois que ele tem a revelação, e Jesus disse: pois eu quero te dizer, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, Pedro teve a revelação e ganhou uma identidade. Pedro, obrigado, querido. Ei, papai, Deus te honre. Aleluia. Olha essa revelação, queridos. Irmãos, enquanto a gente não tem revelação da igreja, a gente só vai na igreja, amém? Vou repetir de novo: enquanto a gente não tem a revelação da igreja, a gente apenas vai na igreja. Aleluia. A gente não entende que nós somos a igreja. Pedro disse: tu és o Cristo. E ele disse: e tu és Pedro. Ele disse: mas eu te darei uma chave, Pedro. Eu te darei uma chave. Diga comigo: revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Irmãos, o que tem de gente querendo ser o que não é? Eu acho tão maravilhoso aqui quando Pedro tem a revelação, quando ele está com os discípulos, ele disse: vão, pode ir. Aleluia. Não fale nada, não diga quem eu sou. Não fale quem eu sou. A revelação é para vocês. Vocês já sabem quem eu sou. Então, pode ir, mas não diga quem eu sou. Irmãos, tem muita gente querendo aparecer. Uma hora dessa aqui, irmãos, se fosse outros, meu Deus, ei, espalha para todo mundo que eu sou o cara. Espalha para todo mundo que eu sou o cara. Jesus diz: não fale para ninguém. Por enquanto basta vocês saberem quem eu sou. Aleluia. Basta vocês saberem. Jesus fala com eles aqui. Por quê? Porque tem muita gente querendo ser o que não é, irmãos. Porque tem gente querendo ser o que não é, e porque ainda não descobriu quem ele é. Quando você descobre quem ele é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Vocês estão me entendendo?
Irmãos, quando nós temos a revelação de quem Ele é, nós não queremos ser outra pessoa, nós queremos ser nós mesmos. Só é isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos saber quem Ele é. Se você souber quem Ele é na tua vida, querido, irmão, sua vida vai mudar de um jeito que você não tem. Mas eu creio que Deus já deu essa revelação para essa igreja. E você sabe quem você é em Cristo, sim ou não? Quantos sabe aqui quem é em Cristo? Amém? Amém? Nunca mais você vai querer ser outra pessoa quando você sabe quem Ele é. Diga assim: Senhor, quero te conhecer. É um louvor que diz: quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer mais e mais. Essa tem que ser a nossa oração. O diabo não tem problema, querido, de você ser crente. O diabo não tem problema de você ser evangélico. Eu sempre falo isso lá na igreja, irmãos. O diabo não está preocupado com a igreja cheia, com as cadeiras cheias, irmãos. O diabo não está preocupado com isso não, queridos. O diabo está preocupado com aqueles que estão lá, que sabem quem é em Deus. Aleluia. Irmãos, o que faz o diabo ficar endemoniado, imagina, o diabo endemoniado deve ser feio. É quando ele descobre que eu e você sabemos quem nós somos em Cristo. Irmãos, aí o negócio pega, porque para ele não tem problema, irmãos. Ele não tem problema nenhum de você ser crente, de você ser evangélico. O problema para o diabo é quando você descobre quem você é em Deus. Quem você é em Deus. João capítulo 3, versículo 17. Tem uma palavra aqui, eu vou ver se dá tempo de ler rapidinho aqui, queridos. João capítulo 3, versículo 17. Tem muita gente, queridos, muito medo do cão. Não é João 3 não. Depois eu acho, depois eu te digo. É João 3. Depois eu vou ler essa parte aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus ele foi ser batizado por João Batista, irmão, Jesus chega, João Batista, quando vê Jesus, ele começa a revelar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, quando João batiza Jesus, que o céu se abre, aquela voz vem do céu dizendo o quê? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, naquela hora eu tenho certeza que o diabo ficou tão furioso com ele mesmo, porque ele não imaginava que o filho do carpinteiro era o filho de Deus. Quando Jesus nasceu, mandaram matar as crianças, irmãos, porque queriam encontrar que no meio de uma delas estivesse o Salvador. Mataram tanta criança. Veio ter a certeza quem era o Filho de Deus. Até ali ele não sabia. Naquele momento que vem a voz do céu. Tanto é, irmãos, que quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, você vai querer colocar em xeque a nossa paternidade em Deus. Mas saiba que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é você. Nunca permita, nunca deixe. Não deixe ser enganado, não, irmãos, pelo diabo. Saiba quem você é em Deus. Saiba. Até aqui o diabo não sabia quem era o Filho de Deus. Sabe, irmãos, o problema é que a igreja fica esperando o inferno vir. Enquanto o Senhor diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E muitas das vezes a igreja fica, sabe,
de braços cruzados, esperando o inferno vir. Não, queridos. O Senhor está dizendo que é a igreja que vai avançar, não é o inferno que vai avançar para a igreja, não. É a igreja que tem que avançar na direção do inferno. Se tornou até um jargão, eu acho, há muitos anos, anos 90, 2000, 2000 e poucos, dizendo que nós iríamos saquear o inferno e povoar o céu. Você já ouviu essa palavra? Alguém falar? Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Eu vi muita gente, irmãos, porque acha que é com nossas armas carnais que nós vamos saquear o inferno. Não, não, não. É com armas espirituais, queridos. Ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar eles. A Bíblia fala que ninguém entra. Em Marcos capítulo 3, versículo 7, é essa palavra que eu queria. Não era irmão, era Marcos. Ninguém entra na casa do valente, irmão, sem antes amarrar ele. Ninguém vai saquear o inferno sem primeiro. Aleluia. Saber que arma nós vamos lutar, queridos. Mas nós não temos que perder, irmãos, se nós sabemos que nós somos em Deus. Nós não temos que temer. Irmãos, eu não sei se alguém dos pastores, os apóstolos, os bispos aqui, com certeza passaram muito por isso. Eu nessa jornada curta ainda de 2002 para cá, acho que deve dar uns 20 e poucos anos. Irmãos, eu já entrei em uns 3 terreiros de macumba para quebrar. Mas quebrar mesmo. Chegar, ter umas 3 intercessoras para ir comigo. Rapaz, quando chegou na porta, não quiseram entrar não. Pastor, como é que o senhor não está com um negócio desse? Tinha que ter falado antes, tinha que jejuar um mês, tinha que fazer não sei o quê. Minha filha, tem coisa que não dá tempo não. Nós temos que estar preparados toda hora. Não adianta, queridos. Porque se o inimigo vem, não, capeta, peraí, que eu vou ainda jejuar aqui um tempo aqui, eu vou tirar um período de oração, jejuar 3 dias aqui. Irmãos, a igreja ela tem que andar preparada. A igreja precisa não se preparar, a igreja já é para estar preparada. Porque enquanto se aproxima a volta de Jesus, mais o inferno vai querer contra-atacar a igreja. Sabe por que ele contra-ataca? Porque nós estamos avançando. A igreja está avançando, queridos. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? É porque a igreja foi até mim, até você. Um dia, eu não sei que dia, alguém aqui talvez tenha nascido num berço evangélico. Pedro acaba de ter uma revelação do céu e em seguida ele é chamado de Satanás, meu Deus. Pedro acaba de ter uma revelação de Jesus e em seguida Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Irmão, meu Deus, se a gente fala isso para o discípulo, acho que ele ia... Eu vou te processar. Então me dá minha carta, que eu não quero mais ficar aqui. O Senhor me chamou de Satanás. Ei, Jesus chamou aquela outra lá de cachorra, né? A cachorrinha, ela disse: não, mas eu estou aqui para comer da migalha. Ela não abriu mão, ela sabia quem estava lá. Aleluia. Ela sabia quem estava lá. E escute, querido, Pedro acaba de ter uma revelação do céu e em seguida é chamado de Satanás. Quantos estão em ambiente, queridos, de adoração, que nem Pedro estava naquele lugar, e em seguida lá fora muda a atitude já muda. Mas para a pessoa que está do lado do meu irmão, não se distraia. Não se distraia. Pedro estava ali naquele momento ali de revelação, irmão. Daqui a pouco, Pedro estava sendo chamado de Satanás. Sabe, irmãos, já estou terminando. Quantos estão num ambiente desse aqui de adoração,
muitas revelações de Deus. Mas quando chega lá fora, começa a querer sair do propósito. Pedro, tudo que ele queria era tirar Jesus do propósito, naquele momento. Jesus disse: Pedro, eu sei para que eu vim, eu sei porque eu estou aqui, estou falando que eu vou ser entregue, eu estou falando que eu vou sofrer, mas também tem uma promessa que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, tu já teve a revelação, Pedro. Não me peça a que se cumpra tudo isso que você falou aqui, Pedro. Fica de pé comigo aí, querido.